Espero que sim. Muito bem, pessoal. Hoje a gente está iniciando a nossa videoaula 3, né? Nossa terceira semana aí de continuidade ao nosso conteúdo. Dando sequência nas atividades seguintes aí. E hoje, ou esta semana, como vocês preferirem, vamos fazer o estudo das páginas 29, 30, 31 e 32 do nosso livro, tá? A página 29, ela vai estar trazendo o uso do I e do E. O I e o E têm o mesmo significado em espanhol. Eles significam E, que é a palavrinha que nós usamos, né, também em português, para unir um elemento ao outro. E aí eu trouxe aí um exemplo. Na verdade, é o exemplo do livro, né? Que diz pra gente que, em regra geral, a gente usa o I, tá? O Y, né? Tá? Isso como forma geral. Mas tem algumas exceções. Por isso é importante que a gente frisar isso. Então, em geral, se usa Y, I. Exemplo, Maria e José estão casados. Maria e José estão casados. Então, sempre para unir duas escolhas, duas opções, duas pessoas, né? Eu uso sempre o I. Mas, se eu tiver uma palavra, vejam ali no segundo. Eu vou mostrar para vocês. Vejam aqui, por exemplo, olha, se eu tiver uma palavra que comece com I, a palavra seguinte, após esse I ou E, eu tiver, né, no caso, eu tiver, se a próxima palavra que vier iniciar com o I ou com HI, eu já não vou poder usar o Y mais, o I mais, eu vou usar o E. Por conta da própria fala, por conta da própria pronúncia, tá? Para não ficar i, né? Não ter aquela pausa assim. Então, olha o exemplo, olha. La internet puede ser peligrosa e indiscreta. Vejam que a palavra começa com i. Então, nesse caso, eu não vou usar, senão vai ficar ser peligrosa e indiscreta, tá? Então, eu preciso, na escrita, às vezes na fala pode até, né, haver dúvida, assim, né? É normal. Mas na escrita é muito importante que a gente saiba, reconheça que antes de uma palavra iniciada por I, essa é a regrinha, a exceção ao uso do I. Então, em regra geral, nós usamos o I, Maria e José. Mas se a palavra, a próxima palavra, que seria essa aqui, né, fosse I ou HI, que ela iniciasse com I, porque o H é como em português ele não tem som, né, eu preciso usar nesse momento o I. Por isso, lá, uso do I ou I. E o exemplo para HI, logo abaixo, chamamos a todos professores, padres e hijos. Olha lá, uma palavrinha que começa com I. Tem o H, mas o som de I, ok? Beleza. Então, olha lá, uma outra colocação, né? Uma outra parte da gramática. Agora, também ainda na página 29. Quando que eu uso o ou i? E o que significam o ou, desculpe, gente. O uso do ou, que significa ou. Todos dois significam ou. Mesma coisa tem as regrinhas para a gente usar. Ah lá, é usado em caso de se ter escolhas ou opções, né? Ou isso ou aquilo, né? Entre dois ou mais elementos. Em geral, na regra geral, a gente usa o o. O o significa o. Porém, né? Existem outras colocações aí. Existe uma outra regra, uma exceçãozinha. Então, vamos lá. No uso geral, deixa eu mostrar para vocês, olha lá. Em geral, usa-se o. Estão vendo? Olha o exemplo. Queres naranja ou uva?
O que você quer? Laranja ou uva? Né? Olha o ou aqui, ó. Tá? Então, eu sempre, de um modo geral, não é sempre, né? Na regra geral, eu vou usar o ou isso ou aquilo, certo? Vocês desculpem aqui a colocação, né, do ponto de interrogação e exclamação, que sempre que ele vier, ele tem que ser de cabeça para baixo, né? Isso é uma característica da língua espanhola, né? É uma particularidade da língua espanhola, mas o meu computador, ele não reconhece. Isso eu teria que modificar alguma coisa, mas para não deixar de colocar, né, para vocês sempre se lembrarem, só que ele inicia de cabeça para baixo, para que a gente possa reconhecer que aquilo é uma pergunta, né? Uma frase interrogativa ou exclamativa. São os dois pontos que a gente utiliza de cabeça para baixo. Isso é uma particularidade da língua espanhola, ok? Bom, então vamos lá, voltando para o assunto nosso, né? Em geral, usa-se o o no lugar de ou, né? Quando for ou, em espanhol é o ou. Porém, nós temos que usar o u antes de palavras que comecem por o ou HO, assim como nós vimos anteriormente, né? Naquela outra explicação do I e do E. Quando eu tiver uma palavra, para evitar esse truncamento da palavra, né? Essa pausa, o, tá? Então, eu vou poder usar o U. Então, o exemplo aí, quando forem palavras começadas com o ou com HO, tá? Aí segue o exemplo. Como identifica se escópia o original? Então, olha lá. A palavrinha começou com a letra O. Então, não poderia ser o, senão iria ficar escópia o original. Não fica, não soa bem no momento da pronúncia, né? Então, essa é uma particularidade da linguagem. E um outro exemplo, quando começar com HO, que é o mesmo som do O, porque o nosso H não tem som, como o nosso o espanhol, né? Es en la vertical o horizontal. Senão iria ficar o horizontal, né? Não soa bem, fica truncadinho. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Nós vamos fazer alguns exercícios a seguir. Nessa mesma página 29 já vem constando... Ah, pera, antes tem uma observaçãozinha. Já vem aí logo abaixo um exercício, né, a esse respeito, tá? Aqui, desculpe. Uma observação. Diante de palavras que começam com H e E, vejam que nós temos ali uma nova vogal. Então, se esse HI for acompanhado de uma vogal, ele não vai ter o som truncado de I, vai ser IE, IE. Aí nós voltamos à regra geral, que é o uso do Y. Tá? Então, nós temos lá, aí voltando para aquela primeira parte, né? Que é o uso do I ou do E. Se nós tivermos uma palavra começada com I ou com... nós vamos usar o E, certo? E se nós tivermos uma palavra que comece com I ou com HI, nós vamos usar o E. Porém, né, uma exceção aí, olha. Se ela começar com HI, mas tiver uma vogal, que vai mudar totalmente o som, né, a pronúncia, a fonética aí dessa sílaba, dessa letra, nós vamos voltar para a regra geral, I, que é o Y. E um exemplo, comprei madeira e hierro. Comprei madeira e ferro, tá? Vejam, aqui eu uso o I mesmo, tá? Então, atenção a isso. Começou com HI. Se for precedido de uma vogal, eu volto para a regra geral. Somente eu uso o E se for só HI, que tiver o som de I. Aqui eu tenho hierro, tá? Então, essa é a outra
particularidade, tá? Esse é uma exceção, então, né? Que a gente está aprendendo agora e que vocês vão usar a seguir no exercício, sempre prestando muita atenção. Nós temos agora as páginas 30, 31 e 32. Já coloquei as três praticamente juntas porque são exercícios que sempre no final do nosso conteúdo, do nosso capítulo, nesse caso capítulo 3, o livro nos traz exercícios de revisão, exercícios de reforço, né, de memorização. Então aí agora vem essas três páginas com exercícios, é o chamado de MAS, né? Mais alguma informação, mais alguns exercícios, mais para que a gente possa memorizar. Então na página 30 especificamente, nós temos um exercício aí em que você vai fazer a colocação de verbos no futuro imperfeito. O futuro imperfeito é aquele, né, lembrando aqui, que traz pra gente uma ação na incerteza. O fato ainda não foi realizado, mas ele poderá ou não se realizar, né? Então, por isso a dúvida, a incerteza. Ai, gente, perdão. Não. Futuro imperfeito é a ideia de futuro mesmo, tá? Desculpe. Eu tô confundindo com outra matéria de outra série. Na verdade é o seguinte, peraí, vamos lá. Futuro imperfeito é aquele que dá a ideia do futuro, de algo que ainda irá acontecer, né? Então nós temos lá, é aquele recordarei, eu amarei, tá? Então esse é o uso do futuro imperfeito. Desculpe ter trazido aí, ter me confundido, mas enfim, vocês tendo alguma dúvida, precisando, é só retornar, porque esses são exercícios de revisão, matéria, repasso, né? O repasso, matérias que nós já vimos anteriormente, então é só voltar na página anterior, acredito que foi matéria vista na videoaula anterior da semana passada, tá? E exercícios que vocês fizeram, tem tudo aí no livro, tá? Eu só quero fazer, né, uma parte por conta de eu ter me enganado aqui. Então, assim, o futuro, aquela explicação que eu dei da incerteza é o subjuntivo, tá? Mas nós estamos falando de modo indicativo. Tá? O futuro imperfeito do indicativo ainda. Nós aprendemos o presente do indicativo e o futuro do indicativo, tá? Então, é um futuro próximo, algo que irá acontecer, por isso a colocação. Depois, então é um texto longo, tá? Longuinho aí, você vai ler com calma primeiro, tentar entender pelo contexto, separar algumas palavrinhas se houver necessidade de entendimento, tá? Pode ler mais de uma vez, às vezes até mesmo texto em português, para a gente fazer uma boa compreensão, a gente precisa fazer a leitura, né? Por mais de uma vez. Então, aí nós temos esse texto longo que você vai buscar caso haja alguma dificuldade, né? Eu posso estar ajudando lá no nosso grupo. E você vai usar o verbo que está entre parênteses. Você não vai colocar qualquer verbo, é o verbo que o próprio texto já, o próprio exercício nos traz. Está entre parênteses e você só vai conjugá-lo no futuro imperfeito. Então, é um exercício que você vai completar com o verbo que está entre parênteses, utilizando essa forma, o futuro imperfeito. Você tem a tabelinha lá atrás, por isso eu não coloquei de novo. Se tiver dúvida, mas como que vai ficar? É a terceira pessoa. Você vai buscar a tabelinha da conjugação do verbo no futuro imperfeito do indicativo. Tá na página 27. Tem uma tabelinha ali que vai ajudar você.
Você vai fazer depois uma compreensão de texto, tem algumas perguntas a respeito do texto, aquilo que você entendeu, você vai marcar aí. Depois nós temos, olha lá, mais uma colocação de verbos, já na página 31 aí. Você vai fazer alterações adequadas nos verbos, né? Ele está entre parênteses e você vai colocá-lo na terceira pessoa. Então, você vai ler o texto e entender que você está falando deles. Todos, o verbo sentar-se, acenar, bajo el parrón. Então, todos eles, lembra disso, não precisa colocar o eles ali. Se sentarão, tá? Qual é a colocação do verbo sentar? Nesse caso, é um verbo que precisa do pronome, tá? Os outros não. Depois, lá embaixo, nós temos depois, ellos, verbo esperar. Esperarão, olha lá, sempre o futuro imperfeito. Los fuegos artificiales que iluminarão, olha lá, o verbo iluminar. Então, é essa conjugação. Você tem que conjugar esse verbo que está aí no futuro. Como é que é o verbo iluminar? Para eles, né? Para a terceira pessoa do plural. Iluminarão. Os ninhos, o verbo beber. Beberão. E assim por diante. E por último, aí depois tem mais um exercício ali, né? Falando sobre o texto ainda. E por último, você vai assinalar as compras de acordo com a ceia da família. São todos exercícios até o final ali, até a página 31, até o final da página 31, sobre o texto. Tá? Interpretação, compreensão do texto. Certo? E para finalizar, a página 32 agora, né? Página 32, nós temos a sessão extra. Tá? Que vem com exercícios de revisão do terceiro capítulo, que a gente está finalizando agora. Aí o primeiro exercício é uma cruzadinha, né? É um vocabulário, sobre o vocabulário estudado, o tema de abertura do nosso livro, do terceiro capítulo. Tá? Depois nós temos, acho que 2 ou 3 exercícios onde você vai trabalhar com frases, elaboração de frases, vai organizar, depois você vai montar as frases para dar sentido correto e depois montar as frases utilizando os pronomes, o verbo na conjugação de acordo certinho, tá? E para finalizar, nós temos um exercício que você vai ver o que vai caber naquela colocação verbal. Uma perífrase verbal de futuro ou futuro imperfeito. Isso é estudo, é matéria da videoaula anterior. Perífrase verbal, então, é aquela formada por mais de um verbo, é uma locução verbal, lembra disso? Tá? Então, muito usado, que a gente, na verdade, aprendeu, foi com o verbo ir agora, né? Vais hablar. Lembra dele? Va llover. Então, é uma colocação de 2 verbos. O verbo auxiliar, nesse caso ir, mais o verbo principal, no caso chover ou falar, que foram as 2 frases que eu utilizei como exemplo. Ou se vai ser um verbo colocado aí no futuro imperfeito, aquele futuro próximo, né? Eu estudarei, eu cantarei. Em que momento você vai usar? Qual que vai ser o verbo? Você pode no exercício 5 no caso, tá? O 5º exercício aqui, ó. Tá? Qual que você vai usar? Você vai buscar lá atrás, você vai ver qual que é melhor e vai conjugá-lo de acordo, o que vai te fazer com que você perceba qual que é a colocação. O pronome correto, né? O pronome vai trazer a forma verbal adequada. Aí sim você vai responder. Bem, pessoal? Então, nesse momento, tá? Para esta semana, tenham um bom trabalho e até a próxima.